Brasil é um país plural. Somos uma população de diferentes raças e crenças. O respeito à liberdade religiosa está previsto na legislação do país. Mas o que diz a Constituição e as leis e como essa liberdade se relaciona com outros direitos? Para falar sobre o tema, recebo o teólogo Edson Rosa e o especialista em Direito Constitucional Marcelo Proença. Mas antes, você acompanha com a gente uma matéria sobre o tema de hoje. O Brasil é um país de diferentes raças, cores e crenças. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a maioria da população se declara católica, o que corresponde a 64,6%. Em seguida estão os evangélicos, que representam 22,2%. E em terceiro lugar estão os espíritas, com 2%. E com tantas crenças, a legislação brasileira prevê a proteção da liberdade religiosa. A Constituição Federal de 1988 consagrou a liberdade de culto. A Constituição Federal, ela garante à pessoa a sua liberdade de consciência e garante o exercício do seu culto, tanto de forma particular como coletiva, e o direito penal também garante punição às pessoas que agredirem as outras em função da sua fé. Mas e quando o direito a esta liberdade entra em conflito com outros direitos? A liberdade de alguém, ela termina onde começa a do próximo. E a regra básica é, havendo conflito entre o interesse individual, por exemplo, liberdade de manifestação do pensamento, liberdade religiosa, não é isso? Se ele conflitar com o interesse coletivo, obviamente o interesse coletivo deve preponderar. E se o caso for de intolerância com relação à religião escolhida? Essas situações de intolerância, de desrespeito, só muitas vezes acontecem porque as pessoas não fazem a denúncia ou não sabem como recorrer, há desconhecimento dos membros do próprio aparelhamento do Estado, muitas vezes sobre esse tema, e é nesse sentido que o processo de construção do conhecimento e de difusão dentro da promoção dos direitos humanos é de suma importância. Bom, gostaria de saber, primeiro com o doutor Marcelo, como é que a Constituição Federal trata esse tema no país? A Constituição brasileira, ela possui uma série de dispositivos bastante específicos que protegem a liberdade religiosa e impedem a interferência do Estado, do poder público, na liberdade de crença dos seus cidadãos. Então, há uma série de previsões, tanto no rol de direitos fundamentais, que estabelecem essas possibilidades do cidadão exercerem os seus direitos, dos cidadãos exercerem os seus direitos de forma livre e ampla, do ponto de vista religioso, e há também uma série de outros dispositivos que tratam de temas específicos, como a imunidade tributária dos templos e do patrimônio das igrejas, bem assim a impossibilidade do poder público de subvencionar, de incentivar financeiramente ou por outras formas, por outras modalidades de política pública, determinada igreja. Então, a Constituição Federal possui efetivamente um rol bastante amplo de normas que regem essa matéria e que procuram efetivamente garantir uma ampla liberdade religiosa aos cidadãos brasileiros. Senhor Edson, o senhor acha que é importante que esse tema seja tratado na Constituição e dessa forma para que efetivamente as pessoas possam ter essa liberdade no país? Eu creio que é fundamental que esteja na Constituição, isso é uma garantia do Estado, porque o Estado garante a liberdade religiosa, filosófica e política ao mesmo tempo, no mesmo artigo, e isso é sumamente importante, está no mesmo patamar. Então, a liberdade de crença é alguma coisa essencial do indivíduo, é um direito do cidadão, um direito de ele poder decidir por si só, sem interferência de ninguém, aquilo que ele deseja crer ou não crer absolutamente nada. Então, eu creio que é fundamental que se tenha o artigo 5º da nossa Constituição, fala claramente isso, e a gente tenha essa liberdade como um direito fundamental do ser humano. Mas isso já não estaria meio implícito ao povo brasileiro por sua tolerância, suas várias raças que compõem o país? A multiplicidade de crenças que nós temos no Brasil, crenças europeias, americanas e também afros, então você tem uma diversidade religiosa muito grande. E eu creio que é fundamental de que haja, em primeiro lugar, o respeito entre as próprias denominações, entre as próprias igrejas ou religiões. Eu creio que este é um primeiro passo.
a garantia do Estado é fundamental, e o Estado precisa garantir o direito dessa pessoa de crer aquilo. E as próprias igrejas fazerem esse respeito. Eu acho que é fundamental isso, é importante. Nós vemos, muitas vezes, alguma denominação atacando uma outra, ou uma filosofia, ou um princípio, isso não é, eu creio, aceitável. Pela própria constituição da religião. A religião prega paz, relacionamento, harmonia, e às vezes não coincide, evidentemente, que uma religião ataque outra, ou seja hostil a outra denominação. Falando na nossa Constituição, se não me engano, no preâmbulo existe a palavra Deus, não é? Como é que o senhor enxerga essa presença da religiosidade no Estado? Esse Deus que está ali previsto é um Deus de todos, é um Deus que atende a todos os segmentos religiosos, e não o Deus dos católicos, dos judeus ou daqueles que têm uma fé islâmica, por exemplo. Então é nesse sentido que nós precisamos ler o preâmbulo da Constituição Federal. Nessa mesma linha de raciocínio, a frase que está impressa em nossa moeda também não feriria nada? Também eu creio que não, porque você tem ali a demonstração, você vê na nota americana também consta, e não há diferença, porque você tem o Brasil, ele predominantemente foi desde a sua descoberta e todo o seu desenvolvimento, ele é um país católico, evangélico, tem toda a sua crença. Assim também como nos Estados Unidos. Então você tem aí a proteção de Deus, é o termo utilizado. Então eu creio que não há nenhuma distinção aí, não há o porquê você tirar até símbolos religiosos de alguns ambientes, tribunais ou algum espaço público, você tenha símbolos religiosos. Não vejo problemas nesse aspecto. As religiões costumam ter símbolos diferentes. Isso não seria uma maneira de privilegiar uma ou outra? Alguns defendem o aspecto de você tirar todos os símbolos religiosos, não? Eu não vejo aí, essa não é eu creio que é o foco principal, você tirar todos os símbolos. Você veja, alguns anos atrás, na França, se queria não permitir que as mulheres usassem o véu. E em outras regiões do mundo, você tem aí grandes dificuldades, onde as pessoas não têm a liberdade de se ter o seu símbolo. Não creio que seja um grande problema para o Brasil, apesar de ter ações contra exigindo que se retire os símbolos religiosos. Está premiando, lógico, um símbolo, no caso uma cruz, ok? Que é um símbolo do cristianismo. Mas aí eu não teria o porquê tirar ou porquê permanecer, não vejo problema nenhum. A intolerância religiosa tem crescido no país? Tem. Nós temos a liberdade, temos a Constituição que protege, mas ao mesmo tempo nós temos problemas de desrespeito a crenças. Eu creio que a liberdade religiosa a gente tem que trabalhar no sentido de protegê-la para todas as pessoas em todos os lugares, independente da minha filosofia. A minha filosofia ou a minha crença pessoal, ela independe de eu defender a sua liberdade de consciência, a sua liberdade religiosa. Eu tenho que trabalhar dentro desse aspecto, respeitando as nossas diferenças, mas ao mesmo tempo defendendo que todos tenham essa liberdade. Seria difícil eu defender a liberdade religiosa e defender as minhas bandeiras e atacar outras bandeiras. Isso seria incoerente. Eu tenho que defender liberdade religiosa para todos, em todos os lugares. Ou seja, se pensa totalmente diferente daquilo que eu creio, não há problema nenhum. O importante é que este indivíduo tenha liberdade, que eu tenha liberdade, que todos nós possamos ter essa liberdade de defender as nossas posições. Como é que é tratado juridicamente, doutor Marcelo, a intolerância religiosa? Olha, a intolerância religiosa é crime, né? Dependendo da forma como ela, do conteúdo, da forma como que ela assumir, ela é uma prática criminosa e eventualmente pode assumir, inclusive, o caráter de um crime hediondo, a depender das circunstâncias, se assumir uma circunstância de racismo ou algo do gênero. Nós tivemos a oportunidade de ver, talvez um dos casos mais emblemáticos que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou, foi aquele caso do Siegfried Ellwanger, né? De um habeas corpus há vários anos atrás, em que ele defendia a liberdade de expressão para atacar a religião judaica, e o Supremo repreendeu isso numa votação de todos conhecida, numa votação histórica.
Então, efetivamente, a intolerância religiosa, dependendo da forma que assumir, se torna uma prática criminosa, além das repercussões administrativas, civis e demais consequências que podem daí advir. Como ficam os casos de religiões que, por exemplo, fazem sacrifícios a animais? Fere uma outra lei. A gente precisa ter presente, nesse caso, que a liberdade religiosa, como qualquer outro direito, ou como qualquer outro princípio inscrito na Constituição Federal, ela possui limites, ela possui um delineamento, né? A própria vida, que talvez seja o direito mais sagrado que nós temos na Constituição Federal, ela admite restrições. Em caso de guerra, é admitida a pena de morte. Então, a liberdade religiosa, ela tem restrições, ela tem, efetivamente, fronteiras que não podem ser ultrapassadas por aquela pessoa, por aquele cidadão que exerce o direito. O sacrifício de animais, por exemplo, é efetivamente uma situação que, no meu entendimento, excede a prática ou o direito protegido pelo texto constitucional. Se você sacrifica um animal ou maltrata um animal ou um outro ser humano, efetivamente você está transgredindo o âmbito de proteção daquele direito, daquela liberdade religiosa e, como tal, pode sofrer as consequências pertinentes. Então, acho que, efetivamente, a liberdade de religião, em breve síntese, ela é um direito como todos os outros e deve ser protegida como todos os outros e os excessos também devem ser coibidos, tal como acontece nos demais direitos inscritos na Constituição Federal. Quando você permite que tenha no país uma religião que no seu país de origem utiliza-se, por exemplo, do sacrifício de animais, e você permite a sua entrada, porém, fazendo essas observações, você modifica a religião, você a agride de alguma forma? Eu creio que nós temos no Brasil vários ramos afro que fazem sacrifício de animais. Galinhas, normalmente é que é usado nesse tipo de ritual. Aí faz parte do ritual da instituição. Se você pensar na matança de galinha ou de peru, ou de outros animais, ou gado, etc., numa escala muito maior do que um sacrifício de um animal num momento de um ritual. Okay? Então, eu creio que ele deveria estar sendo amparado, e é amparado por lei, esse sacrifício. Vi já algumas ações contra alguns movimentos, assembleias de vereadores ou deputados discutindo um pouco esse assunto, mas ele tem a sua proteção por lei. Eles continuam fazendo e têm o seu ritual, e protegido, amparado também pela liberdade religiosa. A não interferência no Estado dentro do seu culto, dentro da sua religiosidade. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos com mais Fórum. Não saia daí. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre liberdade religiosa no Brasil. Nós temos no Congresso Nacional as bancadas de religiões. Os senhores acham que isso pode afetar de alguma forma a liberdade religiosa no país? Provocar a intolerância? Qual a visão dos senhores sobre a presença das religiões em um dos poderes da República? Eu creio que a religiosidade está inerente na população. Em toda a população você tem aí indivíduos e é justo de que exista também representantes do povo nas cortes e também na Câmara ou no Senado, e aí você tem a representatividade de toda a população. Nós não somos uma população isenta de religiosidade, toda a nossa população está envolvida. Tem aqueles que não são religiosos, e nós temos também esses representantes aí no Senado e como os deputados também. E nós temos os religiosos, a Câmara tem aí a sua bancada evangélica, assim chamada, né? Eu não vejo dificuldade nenhuma quando estão defendendo o interesse geral de toda a nação e defendendo também para que não haja exatamente esta agressão à liberdade de expressão e liberdade religiosa. Eu creio que isso tem que estar bem claro e eu creio que estão fazendo um bom trabalho. Acho que um ponto importante é dizer que, efetivamente, o Congresso Nacional é um órgão de representação dos diversos segmentos da sociedade brasileira. E, efetivamente, ele tem que representar esses setores religiosos.
É muito importante apontar também que a Constituição brasileira, quando estabelece o Estatuto Religioso, a liberdade de religião, e muito se amparando na Constituição norte-americana, cuja primeira emenda trata dessa questão já há 2 séculos, ela prevê não só a liberdade de expressar a sua religião, ou de cultuar uma determinada orientação religiosa, mas também de se ver livre da imposição de determinada religião, seja pelo Estado, seja por outros setores da sociedade. Então, no momento em que nós temos bancadas religiosas no Congresso Nacional ou em qualquer outro segmento do setor público, é muito importante que os poderes exercidos por essas bancadas e as prerrogativas por elas titularizadas tenham um certo grau de limitação do ponto de vista jurídico, não é? Porque senão nós podemos ter a imposição da crença e das orientações religiosas destes expressivos e muitas vezes poderosos segmentos políticos sobre o restante da população. Foi muito bem apontado aqui que existe um segmento, e é um segmento crescente, nós não podemos negar isso da população brasileira, que não tem fé alguma, são ateus. E estas pessoas também têm todo o direito, protegido pela Constituição Federal, até pelas cláusulas de liberdade religiosa, de não ter a sua religião e não ter religião alguma imposta pelo Estado. Isso é muito importante. Então, sob essa perspectiva, é saudável que determinados grupos religiosos estejam representados no Congresso Nacional, mas, de novo, há limites e há parâmetros que devem ser necessariamente observados. Eu creio que fundamental é você ter aí a livre expressão, a liberdade de expressão, liberdade religiosa e liberdade de expressão, e aí então todos os poderes estão constituídos e protegendo um, olhando o outro, um examinando o outro, e aí nós temos a harmonia. Mas essa liberdade, esse direito não é quebrado quando você tem estudo religioso nas escolas? O estudo religioso, ele não é doutrinário, acho que precisamos esclarecer isso, não pode ser doutrinário. Ele dá um conceito de religiosidade, mas não doutrinário. Então, onde se apega a proteção, exatamente, você tem escolas evangélicas, escolas confessionais, e essas escolas apresentam a Bíblia, apresentam os seus ensinos, etc., mas sem fazer o proselitismo. Se o indivíduo quer estudar de acordo com a crença daquela denominação, ele vai para uma classe especial. Não é dentro do currículo normal. Dentro do currículo normal se apresenta a Bíblia como um todo. Conheço várias escolas evangélicas confessionais, são assim chamadas, e não há dificuldade, não existe assim um proselitismo dentro delas. Uhum. Assim também como tem as escolas católicas, não é? Você tem o ensinamento dentro da Bíblia e tem outros. Mas não caberia, por exemplo, em escolas públicas? Em escolas públicas existe também a liberdade de você passar para os alunos a sua liberdade de crença, ou mostrar as diferentes crenças. Não você está ensinando doutrinas, mas ensinando princípios religiosos, okay? Que é diferente uma coisa da outra. Não? Eu acho que as escolas religiosas de natureza privada, elas desempenham um papel fundamental na educação e na formação humana e contribuindo para a formação, inclusive, da elite intelectual brasileira. Tanto as escolas católicas quanto nós temos aí universidades de origem católica ou de outras religiões que efetivamente contribuem para o aprimoramento da formação educacional e da formação cultural da população brasileira. Mas nas escolas públicas é muito delicada a questão do ensino religioso, porque efetivamente o ensinamento da história da religião, das instituições religiosas, para ele passar para o proselitismo, se estabelece entre os dois uma linha muito tênue e de difícil controle e percepção. Então você tem às vezes um professor dentro de sala de aula ensinando religião dentro de uma escola pública qualquer, ele tem a sua fé e é difícil que ele não professe a sua fé para aqueles alunos ou que haja uma eventual interferência. Então o ensino religioso em escolas mantidas pelo poder público é muito delicado, sobretudo porque, eu volto a falar, tem a questão das pessoas que não têm religião alguma e que efetivamente querem se ver isentas ou livres de qualquer ensinamento, de qualquer da incidência de qualquer pensamento religioso. A Constituição trata também da proteção ao local do culto, não é? O que basicamente quer dizer isso, proteção ao local? Nós temos hoje no Brasil, e é uma teoria que foi trazida do direito americano, a regra de acomodação, que se chama, que é que se procura acomodar o culto local, o templo,
às necessidades da liturgia, né, do culto religioso. Então, muitas vezes, regramentos de poluição visual, poluição sonora, regramentos arquitetônicos ou de tombamentos são atenuados ou flexibilizados em benefício daquele templo para que se possa permitir ou potencializar o exercício da liberdade religiosa no âmbito daquela edificação que, para as pessoas que praticam a religião, tem um caráter sagrado. Então, eu acho muito salutar, muito saudável que se aplique esse regramento, observadas as limitações possíveis. Nós tivemos um caso de uma norma em Brasília, que o Tribunal de Justiça declarou constitucional, que criou uma série de limitações à poluição sonora no âmbito do Distrito Federal e excetuou os templos religiosos. E essa norma foi mantida aqui no âmbito do DF. Então, com base nessa regra de acomodação, efetivamente há uma maior proteção estatal dentro desse contexto de liberdade religiosa para o local onde os cultos se dão. Uma questão que sempre vem à tona quando se trata da área jurídica e religiosidade trata-se das pessoas, o direito à vida, né, que é um direito fundamental. Quando a pessoa opta por não fazer uma transfusão de sangue, por exemplo, ela pode colocar a sua religiosidade acima desse direito? Você tem aí um segmento religioso que defende o não uso do sangue, mas você tem hoje o sangue sintético, que você pode utilizar com sucesso, sem nenhuma dificuldade. Então, aí é um atenuante, é uma questão de... Por exemplo, eles recusam o uso do sangue humano, é uma liberdade religiosa que eles têm, que eles possuem, e deve ser defendida e protegida. E, ao mesmo tempo, já tem essa outra possibilidade do sangue sintético. Então, aí a proteção, não é? É só estabelecer até que ponto. Eu acho que há decisões judiciais tentando outorgar um caráter inalienável ao direito à vida, quer dizer, a pessoa não seria titular daquele direito e permitiriam a hospitais e a médicos em situações extremas fazerem a transfusão de sangue, independentemente ou não do consentimento do paciente. Eu acho que nessas hipóteses há um certo exagero. A pessoa tem o seu direito à vida, quer exercer a sua liberdade religiosa ao extremo, no momento de dificuldade, e na minha avaliação deve se permitir. É uma questão que ainda não está efetivamente pacificada no âmbito jurídico. Eu acredito que, se tratando de uma pessoa maior de idade, no perfeito gozo de suas faculdades mentais, ela pode se dar o direito de optar ou não pelo tratamento segundo a sua crença religiosa. O problema todo acontece quando, eventualmente, pais querem impor esta orientação religiosa a seus filhos ou a pessoas que ainda não têm a capacidade de decidir por si mesma, por si próprias. Nessas situações, eu acho que o Estado deve intervir. Você não pode permitir que pais, ou tios, ou familiares, ou amigos, impondo a sua liberdade religiosa, não permitam que uma determinada instituição de saúde, ou um profissional de saúde, intervenha numa pessoa que ainda não tem a capacidade de discernimento necessária para definir o que é melhor para si. Nessas situações, é preciso efetivamente ter muito cuidado e não tutelar excessivamente a liberdade religiosa. Ações são bem comuns também quanto a pessoas que querem guardar o sábado. São situações tão comuns que já não deveriam estar com um entendimento pacificado a respeito desse tema. Pessoas que não querem fazer um vestibular, um concurso, ou mesmo trabalhar no sábado. É a violação da sua consciência. Acho que a gente tem que estar, por isso a liberdade religiosa, filosófica e política. O sábado, os adventistas, judeus, batistas do sétimo dia também guardam o sábado. Eles devem ser protegidos por lei, e é protegido por lei, o artigo 5º dá esse direito. O que nós precisamos é ter esta alternativa. Quando não se dá a alternativa, você está violando o direito dessa pessoa a não prestar um exame, a não prestar um vestibular, a não fazer um exame necessário, que é imposto a todas as pessoas. Mas tem lá um aditivo que é a letrinha E, dentro desse inciso 8, que nos chama a atenção. Ele tem uma imposição a todas as pessoas, conforme a lei, e ele tem que, a alternativa, o governo precisa dar uma alternativa para ele. Então, quando você tem, por exemplo, o INEP fez isso para os sabatistas, os adventistas, judeus, os batistas do sétimo dia e outras religiões que guardam o sábado. Então, eles exigem que os alunos entrem junto com todos os alunos, no mesmo horário, no sábado,
Esses alunos ficam reclusos numa sala, isolados, e depois, após o pôr do sol, eles então prestam seus exames. Eu acho que é uma alternativa, é uma possibilidade. Então, está se respeitando o direito dessas pessoas. O ideal seria que tivesse o exame fora do sábado, para que não houvesse nenhuma dificuldade. Este ano nós tivemos em torno de 85 mil guardadores do sábado que estiveram nessa mesma condição. E você tem aí também, além do Enem, você tem exames, você tem concursos públicos que caem no sábado. E então se pede para que o concurso ou o indivíduo possa entrar e tenha esta possibilidade de fazer o seu exame após o pôr do sol. Bom, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores. E o programa de hoje, infelizmente, está ficando por aqui, mas nós conversamos com o teólogo Edson Rosa, também com o especialista em Direito Constitucional Marcelo Proença, e você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br e também você deve enviar sua sugestão para o programa, e-mail fórum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.